E aí, pessoal, bora mergulhar nos números. Hoje a gente vai olhar por trás da cortina de 4 jogaços de futebol lá na Europa e aqui na América do Sul. Os dados, eles contam uma história, sabe? Escondem tendências, padrões, coisas que a gente não vê de cara. Nossa análise de hoje vai trazer tudo isso à tona. Então, se liga no nosso roteiro. A gente começa na Alemanha com Frankfurt e Freiburg. Depois pulamos para Portugal para ver Casa Pia e Moreirense. Aí a gente vai para França, para um clássico, Marseille e Lyon. E para fechar com chave de ouro, o clássico brasileiro entre Palmeiras e São Paulo. Cada jogo com sua própria história contada pelos números. Vamos nessa? Começando então pela Alemanha, Frankfurt contra Freiburg. Olha, quando esses dois times entram em campo um contra o outro, a história já nos diz o que esperar, né? É quase certeza, vai ter muito gol e um jogo com bastante contato físico. E para começar, se liga nesse número. 4. Sabe o que é isso? É o número mínimo de gols que saíram nos últimos 4 confrontos entre eles. 4 jogos, no mínimo 4 gols em cada um. Isso aí não é uma coincidência, né? É um padrão claríssimo. Mas por que será que isso acontece? A resposta, como quase sempre, tá aqui, ó, na matemática do jogo. É ataque contra defesa. Os dois times marcam, em média, um gol por partida. Ok, até aí tudo bem. Mas o pulo do gato tá no quanto eles sofrem gols. O Frankfurt leva, em média, 1,6 por jogo. E o Freiburg leva 2 gols por jogo. Ou seja, a gente tem ataques que funcionam contra defesas que, bom, não são lá muito seguras. A conta fecha. E lembra que eu falei do contato físico? Pois é, a média de cartões dos times já é consistente, mas olha só a média do juizão escalado, 4 cartões por jogo. 4. Isso diz muito. A gente junta o estilo de jogo das duas equipes, que é muito de contra-ataque, de trombada, com um árbitro que tem a mão pesada e pronto. A chance de sair cartão é altíssima. Beleza, saindo da Alemanha e pousando em Portugal. Agora é a vez de Casa Pia contra Moreirense. E o mais curioso é que a gente encontra um cenário bem parecido por aqui, sabe? Uma tendência muito forte pra, adivinha? Gols e cartões. Parece que é o tema do dia. E que número pra provar isso? 85%, é isso mesmo. 85% dos jogos desses dois times no campeonato tiveram mais de um gol e meio. Isso é muita coisa e mostra que essa tendência de gols não é só quando eles se enfrentam, não. É um padrão deles durante toda a temporada. E de novo, por quê? Os números explicam. Os dois times têm essa característica. Marcam gols, mas também sofrem gols com frequência. O Casa Pia, por exemplo, marca 1,5 em média, mas sofre quase 2, 1,9 pra ser exato. Já o Moreirense marca 1,3 e sofre 1,5. É a famosa receita para jogo aberto, sabe? Jogo franco, com chance de gol pros dois lados. Agora, se você achou os números de cartões lá da Alemanha altos, espera só pra ver isso aqui. Os times já têm médias bem altas, tipo 3 cartões por jogo pro Casa Pia e 2,6 pro Moreirense. Mas o árbitro, a média dele é de 5,4 cartões por jogo. É um número absurdo. Os dados estão praticamente gritando que vai ser um jogo picotado com muita falta e muito cartão. Próxima parada, França. E aqui o clima esquenta de verdade, com Marseille e Lyon. Esse aqui, pessoal, é o famoso jogo de 6 pontos. Sabe o que é isso? É aquela batalha direta por posição na tabela. Se você ganha, você soma 3 pontos e impede seu rival direto de somar. O resultado vale por 2, praticamente. E olha como o equilíbrio entre os dois é impressionante. O Lyon tá em terceiro, o Marseille coladinho em quarto. E as médias? Média de gols marcados, 1,9 para cada um. Média de gols sofridos, 1,0 para cada um. É inacreditável, parece que a gente tá olhando para um espelho. E é exatamente isso que torna esse jogo ainda mais tenso, mais decisivo. E com esse estilo de jogo dos dois, muito ofensivo, que usa bastante os lados do campo, aparece outra tendência fortíssima: escanteios. Pensa só, 80% dos jogos, tanto do Marseille quanto do Lyon, tiveram mais de 6 escanteios e meio. Isso mostra um padrão muito claro. Os times vão pra cima, usam as pontas e, consequentemente, geram muitos escanteios. Então, vamos juntar as peças. É um jogo que vale muito, uma disputa direta, e com certeza ninguém ali vai querer perder. E o que acontece num jogo assim? Geralmente a temperatura sobe, o jogo fica mais físico, e os números confirmam. Média de 2 cartões por jogo pro Marseille, 2,5 pro Lyon. A intensidade, com certeza, vai ser uma das protagonistas desse confronto. E pra fechar nossa análise, a gente aterrissa no Brasil. E não é pra qualquer jogo não, é pra uma semifinal explosiva de campeonato. Palmeiras contra São Paulo, um clássico. E aqui a pressão é simplesmente máxima. É jogo único, mata-mata. Ganhou, tá na final. Perdeu, vai pra casa, não tem manhã. Vamos olhar os números. O Palmeiras tem um ataque muito forte, com uma média de 1,7 gols por jogo. O São Paulo já marca um pouco menos, com média de 1,0. Mas o dado que realmente salta aos olhos é a defesa do São Paulo, uma média de 2 gols sofridos por partida. Poxa, numa semifinal, num jogo decisivo, essa vulnerabilidade defensiva pode custar muito, muito caro. Agora para tudo e olha para esse gráfico aqui. A palavra para isso é absoluto. A consistência é de 100%. Em 100% dos jogos desses times, em todos eles, sem exceção, teve mais de 6 escanteios e meio. É, de longe, a estatística mais forte, mais cravada que a gente viu até agora. Impressionante. E num jogo tenso como esse, tem um personagem que se torna fundamental: a arbitragem. E a árbitra da partida, a Daiane Muniz, tem um histórico que chama atenção. A média dela é de 5 cartões amarelos por jogo. 5! Ela não é só uma coadjuvante, ela é um fator importantíssimo nessa equação. E se não bastasse, para reforçar ainda mais esse ponto, temos outra estatística de 100%. Em todos, absolutamente todos os jogos que ela apitou, a Daiane Muniz deu mais de 2 cartões. Agora pensa comigo, junta isso com a atenção de uma semifinal, de um clássico, o cenário que se desenha é um com grande probabilidade de ter vários cartões, né? E tudo isso nos leva a uma pergunta bem interessante, uma provocação na verdade. Com toda essa pressão em campo e o perfil rigoroso da arbitragem, será que pensar em pelo menos 2 cartões para cada lado é algo tão fora da curva? Pelos dados parece um risco bem calculado, não é, Chá? Bom, depois de viajar por 4 países e analisar 4 jogaços, o que a gente tira de tudo isso? O que esses números todos nos dizem? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver o quadro geral. Fica claro que existem padrões que se repetem, né? A gente viu que a tendência de gols aparece quando bons ataques encontram defesas mais frágeis. Simples assim. Os confrontos físicos, com mais cartões, eles surgem em jogos de alta pressão, em clássicos, em decisões. E os escanteios são consequência de um estilo de jogo, de times que atacam pelas pontas. No final, a análise de dados não é uma bola de cristal. Ela não prevê o futuro, mas com certeza ela revela tendências muito, muito poderosas. E pra gente fechar, tem uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Os números apontam o caminho, mas a bola decide o jogo. É isso. A análise estatística nos dá um mapa, sabe? Um guia das probabilidades do que tende a acontecer. Mas, no fim das contas, a grande magia do futebol tá justamente no imprevisível. Os dados nos dão informação, mas são a paixão, o talento, aquele lance genial, é isso que de fato escreve a história de cada partida.